semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada pela mensagem do presidente angolano João Lourenço sobre o estado da nação na reabertura do ano parlamentar. O chefe de Estado acabou por ser vaiado pela oposição na altura em que dizia não ter responsabilidade quanto ao adiamento da criação das autarquias. Recorda aqui as palavras do chefe de Estado angolano e o momento em que foi interrompido pela oposição que gritava autarquia já. Com a aplicação do Orçamento Geral do Estado de 2025, vamos dar início à implementação da nova divisão político-administrativa do país, com o surgimento de novos municípios e províncias neste vasto território do nosso país. Bom, se não querem o presidente nesta sala, é só dizerem. Eu vou-me embora, né? É fácil. Continuamos a trabalhar nas tarefas essenciais para a implementação das autarquias locais. É falsa e enganadora a narrativa que se vai criando e disseminando, segundo a qual a institucionalização das autarquias depende apenas da vontade do Presidente da República e titular do Poder Executivo, que se estivesse interessado com um simples ato administrativo já teria convocado as eleições autárquicas, mesmo sem que a Assembleia Nacional conclua com a aprovação do pacote legislativo em sua posse. Isto simplesmente não é possível de acontecer, porque tal ato seria nulo. Numa longa intervenção na Assembleia Nacional de mais de 2 horas, o presidente angolano esboçou o seu diagnóstico do estado da nação e acusou políticos e parlamentares de estarem envolvidos em crimes de vandalismo, defendendo uma punição exemplar para os prevaricadores. As reações políticas ao discurso multiplicaram-se nas horas seguintes e o líder parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, pediu a João Lourenço que se demita e disponibilizou-se para apurar a veracidade da grave acusação feita pelo presidente angolano sobre o envolvimento de políticos em crimes de contrabando e também vandalismo. 5 mensagens principais nós procuramos transmitir. Primeiro, presidente, demita-se. Está provado que o Sr. Presidente da República não mais está na condição de governar o país. Primeiro, porque violou várias vezes a Constituição e a lei. Segundo, porque do ponto de vista resultados concretos da sua governação, infelizmente o governo falhou. Outra mensagem. O país quer autarquias. Presidente, liberte os presos políticos. O Presidente está a convidar os angolanos a manifestarem-se com regozijo pelos 50 anos da independência nacional. Mas, infelizmente, este país passa fome. São 17 milhões de angolanos que são pobres. São 10 milhões de angolanos que passam fome. Como vamos nos manifestar com regozijo pelos 50 anos quando temos angolanos que estão presos, quando temos angolanos que passam fome, temos angolanos que são perseguidos, temos angolanos que são executados? Nós, enquanto deputados, estamos na disposição de contribuirmos para apurar a veracidade desta grave acusação. Mas aqui é importante dizer que todos nós sabemos que os que fazem o contrabando de combustível são dirigentes do regime. Portanto, em certa medida, o Presidente estava a apontar as suas baterias, assim podemos chamar, ao seu grupo parlamentar. Mas aqui é importante dizer também que nós sabemos que existe um plano de usar o poder judicial e combater adversários políticos. Já o presidente do PRS, a oposição angolana, Benedito Daniel, rejeitou que os políticos e deputados sejam promotores de vandalismo dos bens públicos em Angola, em resposta ao presidente João Lourenço, que os acusou de serem instigadores. Foi o discurso esperado, a expectativa acho que correspondeu mais ou menos, porque todas as áreas foram focadas. Eu acho que os partidos políticos não têm incentivado a vandalização dos meios públicos, porque os meios públicos, apesar de serem do Estado, também pertencem aos partidos políticos, e os partidos políticos têm essa responsabilidade de preservar os meios. Ora, um comportamento daqueles, portanto, que estragam as coisas do país, que podemos considerar cidadãos irresponsáveis, não pode ser atribuído aos partidos políticos, porque os partidos políticos estão para educar os cidadãos. Portanto, não são eles que contribuem, muito menos que formam os vandalismos. Nós, os partidos políticos, não somos responsáveis pela vandalização dos meios públicos.
Entretanto, em Moçambique, as eleições gerais de 9 de outubro continuam a dar que falar. Esta semana, a plataforma de observação eleitoral Mais Integridade, constituída por 7 organizações da sociedade civil de Moçambique, qualificou as eleições como fraudulentas e denunciou como alegados ilícitos a falsificação de editais e o enchimento de urnas. Edson Cortés, presidente do consórcio, fala em eleições que não representam a vontade do povo. O responsável aponta como exemplos aquilo que aconteceu em Nampula e na Zambésia, os maiores círculos eleitorais de Moçambique. Mais uma vez, como país, realizamos umas eleições que são fraudulentas, umas eleições que não refletem aquilo que foi a vontade dos eleitores. Depois da contagem dos votos, onde o candidato do Podemos, o Sr. Venâncio Mondlane, ganhava em várias mesas com uma vantagem considerável, às 7h30 fomos à procura dos editais, 8h30, e os editais diziam outra coisa. Já o candidato presidencial Venâncio Mondlane disse na cidade da Beira esta quinta-feira que vai recorrer ao Conselho Constitucional com as atas e editais originais da votação após o anúncio dos resultados das eleições gerais. Mondlane insistiu que houve fraude grosseira e grandiosa e lembrou que uma das janelas de contestação aos resultados que têm sido anunciados é a greve nacional que convocou para a próxima segunda-feira. Na segunda-feira, dia 21, isto é, domingo a partir das 0 horas, meus irmãos, todo Moçambique, nós vamos entrar no nosso propósito da greve nacional geral. É greve nacional porque é o país inteiro. É geral porque é todos os setores. Setor público, setor privado, vamos todos entrar em greve. E em Cabo Verde, a Cruz Vermelha anunciou o lançamento de uma operação de combate à dengue, com o objetivo de proteger 30.000 pessoas nas comunidades mais remotas. Cabo Verde registrou 2 mortes e mais de 8.000 casos em apenas um ano. A epidemia acelerou nos últimos meses durante a estação das chuvas, propícia à propagação dos mosquitos que carregam o vírus. O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, disse em entrevista à agência de notícias Lusa que, para além da distribuição de material, grande parte das atividades vai incidir na formação e também sensibilização para que a população crie hábitos de higiene e limpeza. A Cruz Vermelha pretende atuar em todo o território nacional, nomeadamente nas zonas de difícil acesso. Para o efeito, pretendemos mobilizar cerca de 300 voluntários, com base nos trabalhos que fizemos, que muita gente fica em casa. Não vai aos centros e recorre-se aos métodos tradicionais e outros refugiam-se nas crenças e acabam por criar uma situação que merece uma atenção particular. E a Cruz Vermelha, como dispõe dessas ferramentas e tem os seus voluntários que estão inseridos nas comunidades, consegue fazer o levantamento dessas situações e, com base nisso, projetar a sua intervenção na ótica de auxiliar os poderes públicos, que é o nosso papel, por um lado. E, por outro lado, também fazer o trabalho que sempre nós, todas as sociedades nacionais fazem, que é ser uma instituição de socorro em situações de crise e de alerta, como é o caso em que vivemos. Chegamos assim ao fim desta Semana em África. Foi um gosto ter estado na sua companhia. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.